O interior de Santa Catarina esconde um fenômeno que está acontecendo em silêncio. Enquanto o litoral explodiu, os preços dos imóveis em diversas cidades do interior caíram e seguem baixos. Vamos falar de 10 dessas cidades, onde comprar ou alugar uma casa ainda é uma decisão possível para quem vive no mundo real. 1. Curitibanos. Curitibanos fica no Planalto Serrano de Santa Catarina, a cerca de 270 quilômetros de Florianópolis. É uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes que vive da agropecuária, da madeira e de um comércio local sólido que não depende do turismo para sobreviver. Exatamente por isso, os preços dos imóveis aqui respondem à realidade local, não à especulação de quem compra casa para alugar no verão. Casas residenciais simples são encontradas por valores entre 80 e 120 mil reais para compra. Aluguéis de casas com 2 quartos giram em torno de 700 a 900 reais por mês. A cidade tem hospital, universidade federal, comércio diversificado e um clima de planalto que agrada especialmente quem veio do calor cansativo do litoral ou do sudeste. Para quem quer sair do aluguel sem sair do país, Curitibanos é um ponto de partida honesto. 2. Campos Novos. Campos Novos é uma das cidades mais subestimadas do interior catarinense. Com quase 30 mil habitantes, ela tem uma infraestrutura que surpreende. Hospital de médio porte, faculdades, agências de todos os grandes bancos, supermercados competitivos e acesso rodoviário que conecta a cidade tanto ao litoral quanto ao Planalto com facilidade razoável. Os preços dos imóveis residenciais caíram de forma perceptível nos últimos anos, especialmente nas áreas mais afastadas do centro. Casas com 3 quartos são negociadas por valores que raramente ultrapassam 150 mil reais. Para apartamentos, o metro quadrado segue entre 2 mil e 2.500 reais, uma fração do que se paga em qualquer cidade média do litoral. Campos Novos é para quem quer estrutura sem pagar pelo endereço. 3. Fraiburgo. Fraiburgo é conhecida pelas maçãs, mas quem para apenas nessa imagem perde o que a cidade tem de mais interessante do ponto de vista imobiliário. A economia local, historicamente concentrada na fruticultura, passou por transformações nos últimos anos, e isso criou um cenário em que a oferta de imóveis cresceu mais do que a demanda. O resultado prático é direto: preços baixos, negociação possível e um estoque de casas disponíveis que favorece claramente o comprador. Imóveis residenciais simples são encontrados por valores entre 60 e 100 mil reais. A cidade tem clima frio, paisagem de pomares que muda de cor conforme a estação e uma tranquilidade de interior que o litoral trocou por condomínio fechado faz tempo. Para quem trabalha de forma remota e quer custo baixo com paisagem generosa, Fraiburgo é uma resposta pouco óbvia e bastante eficiente. 4. Caçador. Caçador tem quase 75 mil habitantes e é um dos polos regionais mais completos do meio-oeste catarinense. Tem hospital de grande porte, campus universitário, shoppings de bairro, indústrias ativas e um mercado de trabalho mais diversificado do que a maioria das cidades desta lista. Mesmo com essa estrutura, os preços dos imóveis não acompanharam o ritmo das cidades do litoral. Casas residenciais de padrão médio são negociadas entre 120 e 200 mil reais. Aluguéis seguem acessíveis, com casas de 2 quartos entre 800 e 1.200 reais por mês, para famílias que precisam de mercado de trabalho local e não podem depender exclusivamente de renda remota. Caçador oferece o equilíbrio mais raro de encontrar: estrutura de cidade média com preço de cidade pequena. 5. Joaçaba. Joaçaba é uma cidade de pouco mais de 27 mil habitantes que funciona como polo regional do oeste catarinense. Tem a Universidade do Oeste de Santa Catarina, hospital regional, comércio variado e uma dinâmica econômica que mistura agronegócio com serviços e indústria de médio porte. O mercado imobiliário aqui passou por uma correção nos últimos anos que abriu janelas interessantes para compradores. Imóveis residenciais com 2 quartos em bairros tranquilos são encontrados por valores entre 90 e 140 mil reais. A cidade tem uma topografia de vale que cria bairros com visuais de serra, algo que em outras regiões do país seria vendido como diferencial de luxo, mas que aqui é apenas a paisagem do cotidiano. Para quem valoriza acesso a ensino superior e serviços de saúde sem pagar o preço dos grandes centros, Joaçaba tem uma proposta difícil de ignorar.
6. Videira. Videira é vizinha de Fraiburgo e complementa a região com uma vocação diferente. Além da fruticultura, tem presença industrial relevante, especialmente no setor de alimentos e bebidas. Com quase 50 mil habitantes, ela tem escala suficiente para oferecer serviços completos, mas ainda não atingiu o tamanho em que os preços dos imóveis começam a subir por pressão especulativa. Casas residenciais simples são encontradas por valores entre 70 e 110 mil reais. Aluguéis de casas familiares ficam entre 700 e 1.100 reais por mês. O diferencial de Videira é que ela tem empregos formais em quantidade suficiente para quem não depende exclusivamente de trabalho remoto, algo que nem todas as cidades desta lista conseguem oferecer com a mesma consistência. 7. Concórdia. Concórdia tem quase 75 mil habitantes e é uma das cidades mais completas do oeste catarinense. Polo industrial, polo universitário, polo de saúde regional. A cidade tem hospitais com especialidades que cidades maiores teriam dificuldade de replicar para um município desse porte. E mesmo com tudo isso, o mercado imobiliário de Concórdia segue razoável. Casas de padrão médio são negociadas entre 130 e 220 mil reais. Aluguéis residenciais giram entre 800 e 1.400 reais. Concórdia é a cidade desta lista que mais se aproxima de uma cidade grande em termos de serviços e ainda assim se distancia dela o suficiente nos preços para tornar a comparação relevante. Para famílias com filhos em idade escolar ou pessoas que precisam de acesso frequente a serviços de saúde, ela é provavelmente a opção mais completa. 8. São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste fica no extremo oeste catarinense, próxima à fronteira com a Argentina. Tem pouco mais de 40 mil habitantes e uma economia que mistura agronegócio com comércio de fronteira, o que cria uma dinâmica local particular. Os preços dos imóveis aqui são historicamente baixos e essa tendência se manteve mesmo nos períodos em que o restante do mercado catarinense aqueceu. Casas residenciais com 2 e 3 quartos são encontradas por valores entre 80 e 130 mil reais. A cidade tem hospital, universidade, estrutura urbana organizada e um custo de vida geral que acompanha os preços dos imóveis. Acessível de forma consistente para quem quer oeste. Estrutura e preço honesto, São Miguel é uma das respostas mais diretas. 9. Palmitos. Palmitos tem pouco mais de 20 mil habitantes e aparece nesta lista por uma razão muito específica. É uma das cidades do interior catarinense onde o preço por metro quadrado residencial é um dos mais baixos do estado de forma consistente, não por crise, mas por equilíbrio entre oferta e uma demanda que nunca foi inflada por turismo ou por migração em massa. Casas simples com terreno próprio são encontradas por valores que partem de 50 mil reais. Para quem busca propriedade própria, quintal, cidade tranquila e custo de vida controlado, Palmitos entrega essa equação com uma consistência que é difícil de encontrar em outras regiões do estado. 10. Abelardo Luz. Abelardo Luz fecha a lista como talvez a opção mais inesperada. Cidade de pouco mais de 17 mil habitantes no extremo oeste do estado, ela tem uma das maiores usinas hidrelétricas do sul do Brasil em seu território e, paradoxalmente, um dos menores preços de imóveis da região. A arrecadação municipal gerada pela usina financia serviços públicos de qualidade acima da média para uma cidade desse porte. E os preços dos imóveis, especialmente de casas em bairros residenciais, seguem abaixo de 90 mil reais com frequência. Para aposentados e pessoas com renda passiva que buscam propriedade própria com custo de manutenção baixo, Abelardo Luz é um segredo que o interior catarinense não tem pressa de revelar. O que essas 10 cidades têm em comum? Nenhuma delas está no roteiro turístico de Santa Catarina. Nenhuma tem praia, cassino ou bulevar à beira-mar. O que elas têm é algo que o mercado imobiliário das cidades famosas do estado perdeu nos últimos anos: a possibilidade real de comprar ou alugar um imóvel sem comprometer décadas de renda. O interior catarinense cresceu com calma, construiu estrutura sem pressa, e exatamente por isso ainda tem espaço para quem quer um endereço com dignidade sem pagar o preço do endereço famoso. Santa Catarina, que ninguém mostra, não está só na orla. Está no Planalto, no Vale, no Oeste, nas cidades que seguem sendo o que sempre foram, lugares onde as pessoas moram de verdade. Você conhecia alguma dessas cidades? Pensa em fazer essa mudança? Deixa nos comentários.